Olá, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se por gentileza. Neste vídeo, nós iremos analisar as citações dos livros deuterocanônicos no Novo Testamento. E nós devemos lembrar que os deuterocanônicos foram escritos antes dos livros do Novo Testamento. Então, eles são mais antigos. São os livros do chamado período também interbíblico, ok? Então, é o Novo Testamento que faz citação aos deuterocanônicos, e não o contrário. Vou repetir, é o Novo Testamento que faz citações aos deuterocanônicos, ok? Veremos que alguns textos fazem citações diretas ou até mesmo fazem o desenvolvimento de ideias, estas ideias contidas nos livros deuterocanônicos. São livros que você conhece, como Sabedoria, Judite, Tobias, 1ª, 2ª Macabeus. Então, menções que nós veremos, sim, que o Novo Testamento faz, se não referência direta, faz, sim, o desenvolvimento de uma ideia baseada nestes textos. Caso você ainda não tenha ciência deste tema, nós também temos um vídeo falando sobre os apócrifos deuterocanônicos da Bíblia Católica. São inspirados ou não? Foram escritos originalmente em hebraico ou não? Temos esse vídeo também. Você pode assisti-lo para se inteirar mais sobre o tema. Então vamos aqui algumas citações. Algumas, de fato, como essa primeira que você está vendo aqui, são citações muito longas que trazem mais o desenvolvimento de uma ideia. Esta folha com as citações que eu separei, existem outras. Eu não separei todas as citações, mas separei um número relevante para nós fazermos um comparativo. Estarão lá no nosso grupo no Telegram, no grupo Verdades Ocultas da Bíblia, tá ok? Então vamos lá. Primeiro aqui é Romanos, tá? O desenvolvimento da ideia daquele discurso que Paulo faz em Romanos 1, que fala sobre a questão de trocar a imagem da criatura ou de coisas criadas com Deus, ou seja, colocar coisas que são pertinentes à criação como alvo de adoração em lugar do Criador. Então você vai ver que existem muitos paralelos do desenvolvimento da ideia entre Sabedoria 13, 1 a 9 e Romanos 1, do 21 ao 32. Outros textos que são mais curtos que nós podemos observar também é Sabedoria 6, 1 a 3 com Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e às autoridades que foram ordenadas por Deus. Sabedoria 6:1-3 vai dizer: Ouvi, pois, ó reis, e entendei, aprendei vós que governais o universo, prestai ouvidos vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos, porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Então, o escritor de Sabedoria está dizendo que todos os reis e governantes são constituídos por Deus. É Deus que faz com que eles recebam a capacidade de governar. Porque, versículo 3, é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. Então, é o Senhor que dá. Então, essa ideia está em um deuterocanônico e Paulo cita esta ideia em Romanos 13, 1. Aqui também está
em Mateus 27:43, uma crítica que o Senhor Jesus recebe quando está na cruz, né? Está no seu momento de crucificação. Então, não dizer, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Então, essa crítica tem uma base. Quando destacaram aqui o escritor, porque disse, sou filho de Deus, está baseando esta citação em um versículo deuterocanônico, que é de Sabedoria 2, 13 e 18. 13 e 18, olha o que está escrito. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Sabedoria 2, 13 e 18. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Mateus 11, 28 a 30, um texto muito conhecido, que Jesus vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eclesiástico 51, 31 ao 38. Então vocês podem acompanhar também o desenvolvimento de uma ideia, assim como está em Romanos 1, lá do 21 em diante. Você também pode ver aqui o desenvolvimento de uma ideia em Mateus 11, 28, Eclesiástico 51, 31 até o 38. Esse aqui é super interessante nós observarmos. Hebreus 11, 35 diz, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso aqui é literalmente Macabeus, 2 Macabeus capítulo 7. É literalmente a história que está ali. Não dá para eu colocar todos os versículos, porque seria muito extenso, mas eu coloquei os versículos principais. Esta citação é uma citação direta ao livro de 2 Macabeus, capítulo 7. Então, os versículos principais eu destaquei aqui. Estando prestes a dar o último suspiro, disse, maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Versículo 20. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Versículo 29. Não temais, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Então essa história é de uma mulher que tem todos os seus filhos torturados, filhos que queriam obedecer às leis de Deus. Eu estou resumindo, para o vídeo não ficar muito extenso. E o último filho, ela encoraja-o para que ele mantivesse a sua posição e morresse em fidelidade ao Senhor. Por isso que está aqui, ó. Ele não negou a Deus, por isso está aqui, ó, não aceitando o seu livramento, porque se ele negasse, seguisse as recomendações do império que estava torturando, naquele período da nação, tirando a vida de várias pessoas, se ele aceitasse a negação, ele seria livre. Mas ele confessou somente a Deus e morreu em nome do Senhor. Então aqui, ó, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Hebreus 11, 35 é uma citação direta a 2 Macabeus 7. E também Hebreus 11, 36, que vai dizer assim, e outros experimentaram escárnios e açoites
e até cadeias e prisões. 2 Macabeus 6, 18 e 20 diz assim: havia certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Então tem toda a história ali também, você pode pegar e ler, que é exatamente isso aqui. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, que até aqueles que estavam defendendo Eleazar, em determinado ponto, a favor dele, melhor dizendo, que tinham por estima, a partir de um certo momento, começaram a escarnecer dele e contemplar a sua morte. O último versículo, Apocalipse capítulo 8, versículo 2. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Tobias 12, 15 diz: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Então essa referência é de Tobias. Ok, meus amados queridos irmãos, aqui foi mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você que não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe sua família, sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus.